Há um momento em que você percebe que as 10 coisas que te mantêm segura em casa não são as coisas sobre as quais ninguém te avisou, e quando você finalmente descobre, já pagou o preço por não saber. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E há 8 anos, quando comecei a viver sozinha depois que Ricardo morreu, achei que tinha tudo o que precisava. Tinha uma casa, tinha economias, tinha minha independência. Estava catastroficamente errada. Há 10 coisas sem as quais você absolutamente não pode viver sozinha depois dos 60. Não conveniências. Não é bom ter necessidades reais que significam a diferença entre ficar em casa e acabar numa instituição que nunca quis. E vou te contar quais são, porque aprendi sobre cada uma da forma difícil, através de quedas e erros e momentos de terror que poderiam ter terminado muito diferente. E se você não tem essas 10 coisas no lugar agora, está a um dia ruim de perder tudo. Ricardo morreu numa manhã de terça-feira. Ataque cardíaco, rápido, sem sofrimento, do jeito que todo mundo diz que quer ir. Ele estava lá no café da manhã, foi-se até o almoço. E pelo primeiro mês estava entorpecida, ocupada com arranjos do funeral, papelada. Pessoas trazendo comida que não conseguia provar, mas então todos foram embora. As ligações pararam, as visitas terminaram, as marmitas acabaram e estava sozinha nesta casa pela primeira vez em 46 anos de casamento. 75 anos e nunca tinha vivido sozinha, nenhuma vez. Fui da casa dos meus pais para a casa de Ricardo, sempre alguém lá, sempre. No começo disse a mim mesma que estava bem, podia cozinhar, limpar, pagar contas, gerenciar a casa. Não era desamparada, mas viver sozinha não é sobre capacidade, é sobre ter sistemas no lugar para os momentos quando capacidade não importa. Aprendi isso 3 meses depois que Ricardo morreu. A primeira coisa que você precisa, a coisa que ninguém te conta, é um sistema de alerta silencioso. Não o tipo com sensores e taxas mensais. O tipo que diz a alguém que você ainda está viva sem ter que pedir ajuda todo santo dia. Eu não tinha isso. Ninguém estava esperando ouvir de mim. Ninguém saberia se algo desse errado. Isso ficou horrivelmente claro numa manhã de quarta em novembro. Caí no banheiro, cedo, talvez 6 da manhã, saindo do chuveiro. Escorreguei no piso, caí com força, bati minha cabeça na pia, não forte o suficiente para me nocautear, forte o suficiente para fazer o quarto girar, forte o suficiente que quando tentei ficar de pé, minhas pernas não me sustentaram. Telefone estava no quarto, 6 metros de distância. Poderia muito bem estar a quilômetros. Fiquei deitada naquele piso frio de banheiro, nua, molhada, tonta, sozinha. Tentei me puxar usando o vaso sanitário. Não consegui, braços fracos demais, cabeça confusa demais. Então esperei, para alguém notar que eu estava sumida, para alguém me checar. Ninguém fez. Fiquei lá por 6 horas. 6 horas num chão de banheiro. Ficando mais fria, ficando mais fraca. Começando a pensar que era assim que terminava. Minha vizinha Sara finalmente notou meu jornal ainda na varanda às 3 da tarde. Incomum o suficiente que ela bateu. Quando não atendi, usou a chave reserva que Ricardo tinha dado ao marido dela anos atrás. Me encontrou hipotérmica, desidratada, mal consciente. Paramédico disse que mais algumas horas e eu poderia não ter sobrevivido. E lembro de deitar naquela cama de hospital pensando, é assim que acontece. É assim que pessoas independentes acabam em asilos. Não porque não podem viver sozinhas, mas porque vivem sozinhas sem backup e um dia ruim tira tudo. Montei um sistema no dia em que voltei para casa. Sara e eu temos um acordo agora.
Toda manhã até 9 da manhã, movo um vaso de flores do lado esquerdo da minha varanda para o lado direito. Simples, leva 5 segundos. Ela vê da janela da cozinha dela enquanto toma café. Se não tiver se movido até 10 da manhã, ela bate. Se não atendo, ela entra. Não é intrusivo, não parece vigilância, não me faz sentir vigiada ou gerenciada ou velha, mas significa que se eu cair de novo, não estarei lá por 6 horas, estarei lá por 1 hora no máximo. Essa é a primeira coisa. Um sistema de checagem que não requer que você peça ajuda, mas garante que ajuda, vem se você precisar. A segunda coisa que ninguém te conta é que você precisa de um cérebro externo, porque quando você vive sozinha, sua memória se torna sua única memória. Não há backup, ninguém para dizer, você já tomou seu remédio, ou você pagou essa conta ontem, ou conversamos sobre isso semana passada, lembra? É só você. E se você esquece algo, fica esquecido. E coisas esquecidas se acumulam. Comecei a cometer erros cerca de 2 meses depois da queda. Tomando meu remédio de pressão 2 vezes num dia porque não conseguia lembrar de ter tomado na primeira. Ou esquecendo completamente e perdendo doses. Pagando contas 2 vezes, ou não pagando. Recebendo avisos de atraso. Recebendo ligações bravas de empresas, esquecendo se tinha comido, de pé na geladeira às 7 da noite, incapaz de lembrar se tinha almoçado, perdendo dias inteiros, acordando achando que era terça quando era quinta, não era demência, era sobrecarga, era tentar manter tudo na cabeça sem sistema de backup e ninguém para verificar. Linda notou durante uma ligação. Mãe, você parece confusa. Está mantendo o controle das coisas? Estou bem, eu respondi rispidamente. Posso gerenciar minha própria vida, mas não podia, não sozinha, não sem ajuda. Comecei a manter um registro diário. Caderno espiral, nada chique. Toda manhã escrevo a data, quais remédios tomei, o que comi, quais contas paguei, o que preciso lembrar. Parece excessivo, parece algo que uma pessoa em declínio faz. Mas salvou minha sanidade, porque agora, quando não consigo lembrar se tomei minhas pílulas, checo o caderno. Quando não consigo lembrar se paguei a conta de luz, checo o caderno. Quando não consigo lembrar que dia é, checo o caderno. Não é sobre ser esquecida, é sobre ser realista. Seu cérebro está fazendo tudo sozinho agora. Dê a ele suporte externo. Essa é a segunda coisa, um sistema escrito para rastrear o que seu cérebro não consegue mais segurar. A terceira coisa levou mais tempo para aceitar. Você precisa de um balde financeiro que existe puramente para a alegria, não para contas, não para emergências, não para despesas médicas, não para deixar algo para seus filhos, só para você, pelo fato de ainda estar viva e ainda merecer experimentar prazer. Eu não tinha isso no primeiro ano depois que Ricardo morreu. Cada real ia para necessidades, contas, compras, IPTU, consultas médicas, poupança para a emergência inevitável. E devagar, sem notar, parei de viver. Estava apenas mantendo as luzes acesas, sobrevivendo até a próxima coisa quebrar, ou a próxima conta chegar, ou a próxima consulta médica. Minha irmã Joana notou durante uma visita 6 meses depois que Ricardo morreu. Margarida, quando foi a última vez que você comprou algo que te fez feliz? Não consegui responder. Não conseguia lembrar. Esse é o problema, ela disse. Você está se tratando como se já estivesse morta, como se tudo que restasse fosse gerenciar despesas até acabar. Isso doeu, porque era verdade. Ela me fez prometer separar dinheiro todo mês para algo que não tinha nada a ver com sobrevivência. R$ 100. Só R$ 100 por estar viva, não continuar viva. Primeiro mês pareceu desperdício, pareceu errado.
Pareceu que estava sendo irresponsável com dinheiro que poderia precisar para algo sério. Comprei café, café bom, do tipo que costumava amar, mas parei de comprar porque parecia frívolo. Sentei na minha varanda aquela manhã com aquela primeira xícara e chorei, porque tinha esquecido o gosto da alegria, esquecido que tinha permissão para tê-la. Segundo mês, comprei uma manta vermelha, vermelho brilhante e alegre, para minha cadeira, porque queria cor, porque estava cansada de bege. Terceiro mês, paguei por um serviço de limpeza, só uma vez. Voltei para uma casa que brilhava sem ter que esfregar de joelhos, coisas pequenas, mas me lembraram que ainda era uma pessoa com preferências e desejos, não apenas uma coleção de necessidades para gerenciar. Essa é a terceira coisa. Dinheiro designado especificamente para alegria, não sobrevivência. A quarta coisa é algo que a maioria das pessoas evita até ser tarde demais. Você precisa de uma pasta de crise. O que acontece se você colapsar, se for levada ao hospital inconsciente, se tiver um AVC e não conseguir comunicar? Quem conhece seus medicamentos, suas alergias, seu histórico médico? Quem sabe o que você quer? Quando você vive sozinha, toda essa informação está trancada na sua cabeça. E se sua cabeça não está funcionando, ninguém sabe nada. Eu não tinha isso preparado. Estava tudo apenas flutuando na minha memória, o que não ajuda se não estou consciente para lembrar. Depois da minha segunda queda, sim, houve uma segunda queda, 9 meses depois da primeira, lesão diferente. Os paramédicos me fizeram perguntas que não conseguia responder. Estava em choque demais, confusa demais, assustada demais. Tiveram que adivinhar sobre meus medicamentos. Tiveram que adivinhar sobre minhas alergias. Tiveram que tomar decisões sem informação. Fiz uma pasta na semana em que voltei para casa, amarelo brilhante, colada dentro da porta da minha despensa, onde qualquer um procurando pela casa encontraria. Dentro, cartões de seguro, lista de medicamentos atualizada mensalmente, informação de contato de médicos, contatos de emergência com números de telefone e uma carta explicando meus desejos médicos. Também uma nota. Se estou inconsciente, ligue para minha irmã Joana primeiro. Ela sabe o que quero. Não deixe meus filhos tomarem decisões sem falar com ela primeiro. Pareceu mórbido escrever isso. Pareceu planejar minha própria incapacidade. Mas da próxima vez que paramédicos vieram, porque sim, houve uma próxima vez, eles encontraram a pasta imediatamente. Disseram que facilitou muito o trabalho deles. Disseram que pode ter salvado minha vida porque sabiam exatamente quais medicamentos eu tomava e a que era alérgica. Essa é a quarta coisa. Uma pasta que fala por você quando não pode falar por si mesma. A quinta coisa é algo que resisti por meses. Você precisa de um botão de pânico que pode realmente usar, não um telefone no outro cômodo, não um telefone no bolso que pode cair, não ligar para alguém e esperar que atendam. Um dispositivo que você está usando que te conecta à ajuda com um toque, mesmo se estiver no chão. Mesmo se não conseguir se mover, mesmo se mal estiver consciente, resisti a conseguir um por quase 1 ano depois da minha primeira queda. Parecia admitir que era velha. Parecia algo para pessoas em declínio, mas depois da segunda queda, quando estava no chão por 3 horas antes da Sara por acaso me checar, cedi. Consegui um relógio de alerta médico, um botão. Aperta e automaticamente liga para meus contatos de emergência e o corpo de bombeiros. Uso todo dia. Não tive que usar ainda, graças a Deus, mas saber que está lá me ajuda a dormir. Porque sei que se algo acontecer, não estou confiando em alguém por acaso notar.
Posso chamar ajuda mesmo se não conseguir alcançar um telefone. Essa é a quinta coisa. Uma forma de convocar ajuda que não requer que você seja móvel ou coerente. Na verdade, escrevi tudo isso, todas as 10 coisas, os sistemas que me salvaram, os erros que me ensinaram, tudo que gostaria que alguém tivesse me contado antes de aprender através de crise. Coloquei num livro chamado O Código da Liberdade. Meu filho Davi continua me ligando pedindo para tirar do ar. Diz que é pessoal demais. Diz que as pessoas vão julgar a família. Diz que estou fazendo parecer disfuncionais. Mas mulher chamada Silvia de São Paulo me escreveu mês passado. Tinha estado vivendo sozinha por 4 anos. Não tinha sistema de checagem, sem pasta de crise, sem botão de pânico. O livro ajudou ela a montar tudo. Ela disse que finalmente dorme à noite sabendo que se algo acontecer, não ficará sem ser descoberta por dias. Homem chamado Carlos do Paraná, 79, vivendo sozinho. Começou a manter registro diário depois de ler. Disse que ajudou ele a perceber que tinha estado tomando dose dupla do remédio de diabetes por meses. Provavelmente salvou ele de complicações sérias. Mulher chamada Adelaide de Santa Catarina. O marido morreu há 2 anos. Tinha estado paralisada tentando descobrir como viver sozinha com segurança. O livro deu a ela uma estrutura. Agora tem sistemas no lugar e se sente confiante em vez de apavorada. Link está no comentário fixado. Davi provavelmente vai me convencer eventualmente. Ele é muito persuasivo quando se trata de proteger a imagem da família. Mas as pessoas precisam. Então fica por enquanto. A sexta coisa é prática, mas muda a vida. Você precisa de uma cozinha que trabalha com seu corpo, não contra ele. Eu costumava manter coisas onde sempre estiveram. Panelas pesadas no armário de baixo, pratos na prateleira de cima, abridor de lata que exigia força de aderência que não tinha mais. Minha cozinha foi projetada para uma versão mais jovem de mim que não existia mais. Depois que torci meu pulso gravemente tentando abrir uma lata de sopa, tão gravemente que não consegui usar minha mão direita por uma semana, reorganizei tudo. Pratos diários na altura do braço, coisas pesadas que raramente uso foram para o porão. Comprei um abridor de lata elétrico. Comprei panelas leves. Consegui um banquinho para poder sentar enquanto corto vegetais em vez de ficar de pé. Minha cozinha se tornou uma oficina projetada em torno do que realmente posso fazer, não do que costumava poder fazer. Também, e isso é importante, parei de comprar versões baratas de coisas que tornavam cozinhar mais difícil. Comprei azeite bom, facas boas que realmente cortam em vez de exigir serrar. Café bom que realmente tem gosto de café, porque tenho 83. Se vou cozinhar para mim mesma, vou aproveitar. Essa é a sexta coisa. Uma cozinha redesenhada em torno do seu corpo atual, não do seu corpo passado. A sétima coisa é mais difícil porque requer honestidade. Você precisa de um relacionamento com seu corpo baseado em verdade, não orgulho. Quando você vive sozinha, não há ninguém notando quando você não está bem. Ninguém dizendo, você não parece bem, deveria ver um médico, ou isso não é normal, deveria checar. Você tem que ser essa pessoa para si mesma, e isso requer prestar atenção e ser honesta mesmo quando não quer ser. Ignorei coisas por tempo demais depois que Ricardo morreu. Tontura persistente que disse a mim mesma que era só luto.
dor estranha no meu lado que me convenci que era nada, aperto no peito que ia e vinha que culpei na ansiedade. Não queria incomodar ninguém, não queria parecer hipocondríaca, não queria admitir que algo poderia estar seriamente errado. Descobri que a tontura era uma interação perigosa de medicamentos. A dor no lado era uma pedra no rim que poderia ter causado dano sério. O aperto no peito era ansiedade severa o suficiente para precisar de tratamento. Nada era nada. Tudo importava. Agora não ignoro coisas. Ligo para o médico quando algo parece errado. Menciono sintomas constrangedores. Faço perguntas até entender. Porque não há mais ninguém prestando atenção. Sou só eu. E fingir que está tudo bem quando não está, não me torna corajosa. Me torna imprudente. Essa é a 7ª coisa. Honestidade consigo mesma sobre o que seu corpo está dizendo. A 8ª coisa é pequena, mas essencial. Você precisa de um ritual que te ancora todo santo dia. Quando você vive sozinha, dias borram. Você acorda e não consegue lembrar que dia é. Tudo parece o mesmo. Você começa a se sentir solta do tempo, da rotina, de si mesma. Comecei a ter manhãs onde sentaria na mesa da minha cozinha às 10 da manhã, ainda de camisola, incapaz de lembrar se tinha tomado café, sentindo que estava flutuando fora da vida normal. Então criei um ritual. Toda manhã, mesmo horário, mesma ação, café na varanda às 7 da manhã, mesma caneca, mesma cadeira, exatamente 10 minutos. Não é nada profundo, mas me ancora. Diz ao meu cérebro, o dia está começando, você está aqui, você está escolhendo estar presente. Em dias ruins, quando tudo parece nebuloso e sem propósito, aqueles 10 minutos na varanda com meu café são a única coisa que parece sólida. Essa é a 8ª coisa, um ritual diário que te lembra que ainda está aqui, ainda escolhendo, ainda você mesma. A 9ª coisa me surpreendeu. Você precisa de algo que te faz sentir conectada a algo maior sem exigir outras pessoas. Quando você vive sozinha, especialmente depois de perder um cônjuge, é fácil se sentir desconectada de tudo, de comunidade, de propósito, de significado. Mas sair para encontrar conexão é exaustivo. Centros para idosos pareciam alienantes, grupos de igreja pareciam fechados. Tudo projetado para combater solidão de idosos de alguma forma me fazia sentir mais sozinha. Então, encontrei conexão diferente. Comecei a manter um diário, escrevendo cartas para Ricardo, para meu eu mais jovem, para meus filhos, cartas que nunca vou enviar, mas que me ajudam a processar minha vida. Parece solitário, mas me faz sentir conectada à minha própria história, à pessoa que fui e à pessoa que estou me tornando. Algumas pessoas pintam e se sentem conectadas à beleza. Algumas pessoas fazem jardinagem e dão nomes às plantas e se sentem conectadas ao crescimento. Algumas pessoas pesquisam sua árvore genealógica e se sentem conectadas à história. O ponto não é o que você faz, é que você está engajando com algo além de manutenção, além de apenas passar por mais um dia. Essa é a 9ª coisa, algo que te faz sentir conectada ao significado, não apenas à sobrevivência. A 10ª coisa é a mais difícil, a com a qual ainda luto todo santo dia. Você precisa da disposição de pedir ajuda antes de estar em crise, não durante crise, não depois de crise, antes de crise, porque pedir ajuda quando você está desesperada, quando as coisas já desmoronaram, é quando você perde poder, é quando decisões são feitas para você em vez de por você. Aprendi isso da forma difícil, múltiplas vezes. Quando meu aquecedor de água começou a fazer barulhos estranhos, ignorei. Então tentei consertar sozinha. Então tentei apenas gerenciar com banhos frios. Quando finalmente liguei para um encanador, tinha falhado completamente. Reparo de emergência. Caro, estressante.
sem água quente por 3 dias. Se tivesse ligado quando notei algo errado pela primeira vez, teria sido um conserto simples. Mesma coisa aconteceu com um vazamento no meu telhado, com meu carro fazendo sons estranhos, com minha visão ficando embaçada. Toda vez esperei demais. Toda vez esperar piorou, porque pedir ajuda parece admitir fracasso, parece provar que não consigo lidar com as coisas, parece o primeiro passo para perder independência. Mas o oposto é verdade. Pedir ajuda cedo, enquanto ainda tem escolhas, é o que preserva a independência. Agora tento pedir antes de as coisas se tornarem emergências. Peço ao marido da Sara para trocar lâmpadas antes de cair de uma escada. Peço ao filho do vizinho para carregar coisas pesadas. Ligo para o médico quando algo parece estranho, não quando não posso mais ignorar. Não me torna mais fraca, me mantém no controle. Essa é a 10ª coisa. Pedir ajuda enquanto ainda tem dignidade de escolha, não desespero de crise. Essas 10 coisas não são mágica, não garantem que nada vai dar errado, não te tornam invencível, mas são a diferença entre viver sozinha com sucesso e viver sozinha perigosamente. São a diferença entre ficar na sua casa e acabar em algum lugar que nunca quis estar. Ainda estou aqui, ainda nesta casa, ainda independente aos 83, não porque sou mais forte que qualquer outra, não porque tenho mais sorte, mas porque construí sistemas que me apoiam quando estou fraca, que me protegem quando estou vulnerável, que me mantêm segura sem tirar minha autonomia. E toda manhã, quando acordo na minha própria cama, movo aquele vaso na minha varanda, sirvo meu café bom, sou grata. Grata pela Sara checando meu vaso sem me fazer sentir vigiada. Grata pelo meu caderno que segura o que meu cérebro não pode. Grata pela minha manta vermelha e meu banquinho de cozinha e meu botão de pânico que espero nunca ter que usar. Grata por cair e sobreviver e aprender e adaptar. Grata por ainda estar aqui, ainda sendo eu mesma, ainda em casa. Obrigada por sentar comigo, por ouvir coisas que a maioria das pessoas não aprende até já estar vivendo, até já ter pagado o preço por não saber. O livro está no comentário fixado, O Código da Liberdade. Tudo que aprendi, tudo que gostaria que alguém tivesse me contado. Davi continua pedindo para tirar do ar. Diz que é constrangedor, diz o que as pessoas vão pensar, mas está mantendo pessoas em casa, então fica, pelo menos por enquanto. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo, ainda ajustando, ainda grata por cada manhã que acordo nesta casa, em vez de outro lugar. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você.